Hoje quero partilhar uma reflexão muito pessoal, mas que acredito é também coletiva para muitos de nós que sonhamos com um país melhor. Durante o discurso recente no Café Cipra, o ministro Rui Falcão falou da formação de professores e afirmou, sem rodeios, que... Qual é a prioridade? Formar professores? Ou fazer rapidamente salas de aulas e encontrar os professores possíveis para enquadrar essas crianças no sistema? Esta é a nossa realidade. O ideal seria de facto o contrário, mas tínhamos que estar no país ideal e não estamos. Então a prioridade foi formar professores de maneira acelerada, com os riscos calculados que havia e que todos nós dominávamos, mas era importante meter as crianças no sistema de ensino. Ouvir isto para mim foi profundamente inquietante, doloroso. E é sobre isso que quero falar hoje. Desde pequena eu detestava a ideia de ter professores que mal haviam terminado o ensino médio. Era revoltante perceber que justo nos anos mais formativos das nossas vidas, nos eram entregues profissionais sem formação adequada. Hoje entendo exatamente por quê. Se é uma tarefa que exige o mais alto nível de preparação possível, essa tarefa é a de educar crianças. É formar seres humanos, cidadãos, futuros líderes. Permitir que pessoas mal formadas estejam à frente das nossas salas de aula não é só erro técnico, é um ato de destruição do futuro. Nada me deixava mais chateada e hoje percebo. Era um instinto de quem, mesmo criança, já intuía que a educação é um pilar demasiado sagrado para ser tratado com improviso. Eu pergunto, por que a solução foi improvisar? Por que não procuramos alternativas mais sérias? Uma delas, bastante viável, teria sido recorrer a professores do exterior. Angola já utilizou mão de obra internacional noutras áreas, construção, saúde e engenharia. O problema nunca foi trazer especialistas de fora. O problema é fazer isso sem plano, sem estratégia, sem continuidade. Se, ao trazer professores estrangeiros, tivéssemos garantido que também formassem quadros locais enquanto ensinavam as nossas crianças, hoje teríamos um sistema muito mais sólido. Eles ensinariam e formariam futuros formadores. Ao irem embora, teriam deixado algo duradouro, talento capacitado, enraizado no país. Outra alternativa é usar os talentos da nossa própria diáspora. Em vez de descredibilizar os jovens que saem, como ouvimos em discursos recentes, por que não convocar-nos? Por que não nos integrar? Quantos de nós, formados fora, estamos dispostos a contribuir? Quantos? Eu sou exemplo vivo disso. Sempre que posso, volto a Angola e trabalho diretamente com escolas, com educadores, com crianças. E estou longe de ser a única. Faço isso de forma voluntária, com os meus próprios meios, sem apoio institucional. E posso dizer, um só instante de partilha faz sempre toda a diferença. Agora imaginem o que poderíamos construir se tivéssemos um sistema que valorizasse este capital humano, que canalizasse essas competências para dentro das salas de aula. Não seria um ganho imenso para o nosso país? O que mais me revolta é a naturalidade com que tudo isso é dito. Como se fosse normal improvisar para o povo, mas para os seus próprios filhos há sempre caminhos abertos no exterior. Eles nem sequer esperam o sistema público falhar. Desde o início, não confiam no sistema que constroem para o povo angolano. Garantem para os seus filhos a educação em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, menos no país que dizem governar com orgulho. Essa incoerência é insuportável, inaceitável. Como podem aceitar para os filhos dos outros aquilo que jamais aceitariam para os seus? Depois,
quando outros pais, como os meus, com sacrifício e esforço, conseguem também enviar os seus filhos para o exterior em busca das mesmas condições que aqueles com poder de escolhas garantiram para os seus, esses jovens, nós, no exterior, somos atacados em discursos oficiais, somos chamados de molduras, menosprezados, porque não nos resignamos a sofrer num país que insiste em não nos ver. Somos apontados como desleais, apenas por nos recusarmos a aceitar o silêncio como destino. Falar em país ideal ou não ideal não justifica decisões que condenam gerações inteiras. Porque uma coisa é reconhecer dificuldades, outra, bem diferente, é normalizar a exclusão como se fosse inevitável. E depois ainda, culpar quem ousa sonhar com mais. A juventude angolana merece mais. Nós merecemos mais. E Angola precisa de muito mais do que discursos. Precisa de justiça, de compromisso e de mudança real. Não podemos aceitar a repetição desse ciclo. Em toda esta conversa sobre juventude, lealdade e imigração, quero partilhar algo que, como imigrante angolana, me enche de orgulho. A minha formação acadêmica e a minha carreira profissional no setor da educação. Só para pôr em contexto, sou formada em pedagogia com especialização em educação especial nos Estados Unidos da América. Hoje, aos meus 31 anos de idade, sou diretora de uma escola pré-primária. E é preciso dizer, para que se tenha a real dimensão do que significa estar na educação aqui nos Estados Unidos, mesmo quem tem o nível mais alto de escolaridade é obrigado, todos os anos, a frequentar cursos de atualização. Todos os profissionais participam em formações obrigatórias de desenvolvimento profissional. Há exigências contínuas de formação, as práticas pedagógicas são auditadas, o progresso dos alunos é constantemente monitorizado e o desempenho dos professores é rigorosamente avaliado. Se um educador não acompanhar o rigor exigido, perde a licença para atuar. Simples assim. E repare, este nem é de longe o melhor sistema de ensino do mundo. Tem lacunas enormes, lacunas que, como profissionais no sistema, também lutamos diariamente para corrigir. Mas é precisamente este compromisso sério com a formação e com a responsabilidade que sustenta a qualidade do ensino. E, por consequência, a capacidade de inovação, de desenvolvimento econômico e de coesão social que vemos nesses contextos. Claro, Angola e os Estados Unidos são países com histórias, economias e contextos profundamente diferentes. Não é justo nem seria correto fazer comparações diretas. Mas também não podemos usar essas diferenças como desculpa para perpetuar erros evitáveis. Nada nos impede de aprender, nada nos impede de construir com os nossos próprios recursos e ritmos um caminho melhor. Formar professores de verdade não é luxo, é base, é responsabilidade de qualquer nação que queira um futuro mais justo, mais livre e mais próspero. Educação não é lugar para improvisação, é fundação, é responsabilidade histórica. Você aceitaria ser operado por alguém que mal terminou o ensino médio e apenas assistiu a um curso online ou participou de uma formação de algumas horas ou quem sabe de alguns dias? Exatamente. Educar é como realizar uma cirurgia invisível, mas profunda. Cada erro cometido na formação de uma criança deixa marcas que o país carregará por gerações. Quem verdadeiramente ama Angola não improvisa o futuro dos seus filhos. Planeia, investe, valoriza. E não basta meter crianças nas escolas. É preciso garantir que encontrem mestres e não apenas monitores improvisados para preencher vagas.
Cada criança sem educação de qualidade é uma oportunidade de país que deixamos escorrer silenciosamente pelas mãos. Angola merece mais. E, sinceramente, depois de todas essas ofensas, a juventude angolana merece infinitamente mais do que meras desculpas. Merece ações.